Olá, você vai assistir agora a gravação da reunião que aconteceu no dia 9 de setembro de 2023. Nós nos programamos para conversar sobre a sessão 4 do capítulo 18, que é um pouco de boa vontade. Mas acabamos conversando sobre muitas coisas. Nós acreditamos que seja útil para você. E se for, por favor, ajude a gente a divulgar essa ideia, essa mensagem desse curso, dando um joinha para a gente, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aqui. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo. Bom dia para vocês que estão aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela companhia, ok? A gente está começando mais um encontro para conversar sobre o curso e hoje nós vamos, então, conversar sobre essa sessão 4 do capítulo 18, né, que é um pouco de boa vontade. Então, eu queria perguntar se alguém leu, se alguém separou algum trecho, ou frase, ou qualquer coisa, e aí a gente começa por isso, senão nós vamos... Bom dia, Marianete. Bom dia, querido. Eu estou entrando aqui pela primeira vez. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu comprei o livro e estou assim nas primeiras páginas, mas assisti algumas palestras tuas. Assisti uma palestra com aquele austríaco, tcheco, e o nome dele não me lembro. Pequeno Smith. Isso. E eu realmente estou assim engatinhando. E quando eu vi que eu tinha essa oportunidade, né, de ter esse tira-dúvidas, eu falei assim, eu quero realmente me inteirar mais, né? Saber mais, né? E procurar entender mais, porque realmente o livro é denso. Ele para mim, eu comparo ele com um pouco de física quântica, alguma coisa nesse sentido, né? Onde tudo existe e nada existe ao mesmo tempo. Então, eu falei assim, eu tenho algumas questões, agora eu não li o que você está falando, tá? Então, só isso que eu queria me posicionar. Não, tá certíssimo, muito obrigada, viu? Del Pilar, né? Pilar, pode Isso, me chamar Pilar. de Pilar, Pilar. Ok. Bom, a gente vai conversando sobre isso. Claro que todas as dúvidas são importantes para todos, tá bom? Então aí a gente vai junto, tá certo? Deixa eu só achar. Rodrigo, acha aqui para mim que eu não estou achando. Ops, peraí. Só um minuto. Não sei se eu fechei, acho que eu fechei. Eu acho que não está aberto. É. Peraí, então. Eu duro que eu não salvei. Ops, peraí, gente. Aqui. Eu tenho algumas anotações, mas elas não ficaram salvas aqui no meu PDF, tá? Então, eu acho que a primeira frase, que é o que vai, sim, definir, na verdade, o que essa sessão está falando, né? É assim: o instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. Então, o instante santo é a resposta, ok? Vejam, a determinação de ser santo, isso é para quem não tem o todo, né, do que esse curso está falando. Peraí, deixa eu achar vocês aqui, peraí. Aí, Rodrigo, põe para mim. Aí, da gente falar assim, sabe, é a determinação de ser santo, quando você não tem o todo, né, do que o curso está falando, a gente não tem muita noção. A determinação de ser santo não é eu pensar, não, eu sou santo, ok? Não é isso. Mas é eu me lembrar que tem muita coisa na minha mente que não me deixa aceitar a santidade pela qual eu fui criada, ok? E aí, o que resulta, não. Então, o que esse curso está falando para a gente? Eu vou te ajudar nessa determinação, tá? Essa determinação de ser santa, ela vai acontecer quando a gente for desmanchando todo auto-julgamento, tudo aquilo que eu penso de mim, tudo que eu penso que está, assim,
o que eu penso que é a minha vida, que é a minha responsabilidade, que é tudo que eu tenho. E nós temos muitas crenças nesse mundo dual, nesse mundo separado, né? Nós temos muitas crenças. A grande, uma das mais fortes, assim, é que eu preciso me comportar bem, tá? Só que por trás dessa crença, né, que eu preciso me comportar bem para ser merecedora de ser santa e etc. Por trás disso tem assim, ó, mas se eu for santo, ninguém sabe disso, tá? Isso está inconsciente. Mas se eu for santo, para eu ser santa, eu preciso de alguém que seja o demo, ou que seja o horror, que seja o oposto, tá? Então, nesse sistema de pensamentos que a gente fez, né, em detrimento, né, daquilo que é a realidade, que é o que Deus criou, então, em relação a isso, nós temos o quê? Né? Ou eu ou você. Então, essa briga vai acontecendo. E nesse pedacinho, né, nesse trechinho que a gente separou, o que ele está dizendo? Ó, você não fez você mesmo, tá? Você não fez a si mesma, você é uma criação de Deus, ok? Mas, tá bom, é lindo a gente ouvir isso. Mas quem realmente acredita? Porque o que ele diz que é criação de Deus é assim, ó, é invulnerável, não pode ser perecível, não envelhece e não pode morrer. Então, quem de nós, no mundo separado aqui, quem de nós acredita realmente que é essa criação, não é? Essa criação amorosa, ok? Por causa disso, ele vai falando aqui muitas vezes da inocência, né? Deixa eu por aqui, ó, peraí. Então, ele vai falando sobre inocência e a humildade. Era essa palavra que eu queria, tá? Ele vai falando muito sobre a humildade, tá? Então, veja. Peraí. Deixa eu voltar aqui no parágrafo 1. Vocês vão me interrompendo, ok? Ó, o desejo e a disponibilidade para permitir que, que ele venha, ou que o instante santo venha, precedem a sua vinda. Então, lembrando que o instante santo é um instante de suspensão de todo julgamento, de toda. Pode fazer mais, pode aumentar. Então, é a suspensão de todo julgamento, é a suspensão de tudo que a gente pensa que é certo e que é errado. Porque no instante santo, tudo é interrompido e nós aceitamos firmemente a mensagem do Jesus ou que o Espírito Santo está certo, tá? E nós errados. E isso é muito difícil para a gente. Nós errados a respeito de quem nós somos, tá? Nós errados a respeito de como esse mundo surgiu. Então, a gente vai achando neste instante que a gente pensa, olha, eu não sei nada. Nesse sentido, a gente vai sendo humilde mesmo, olha, eu não sei nada. E aí eu aceito aquilo que a voz por Deus em nós, ou a parte da nossa mente que ainda pensa com Deus, fala para nós. Ok? Gente, vão interrompendo, porque senão eu vou indo. Maria Amélia, isso seria um tipo de transcendência? Ela é consciente, esse momento santo? Totalmente. Ele é, Totalmente, ele é Pilar. consciente? Totalmente, porque você vai vendo isso, vai vendo assim, olha, por exemplo, né? Vamos falar da Rita, porque a Rita é mais fácil, porque se ela ficar brava, ela pode bater em mim, tá bom? Então, nós duas somos amigas da Rita. Aí, a Rita, eu acho a Rita uma chata. Você acha a Rita maravilhosa. Quem de nós duas está certo? Qual é a percepção correta? Qual é a percepção certa para isso? Nem a minha, nem a sua, é a do Espírito Santo, tá bom? Então eu falo, olha, então tá, eu vejo a Rita chata, mesmo porque eu tenho chatice, né? Eu, Maria Amélia, tenho muitos momentos de chatice, por isso que eu reconheço a Rita chata, tá? Aí, Projeção. mas ele chama isso de percepção. Quando a gente consegue, por uma fração de segundos,
em coisa bem pequena mesmo na nossa vida. A gente interrompe e fala, quer saber? Eu não sei nada mesmo, isso aqui é uma percepção minha com o ego, quer saber? Deixa para lá. Essa é uma, como é que fala? Uma degustação do Espírito, do instante santo, tá? Então, eu me abstenho, eu saio de cena. Vai ficando mais claro conforme você vai olhando aqui, né? O restante dessa sessão, tá bom? Obrigada. Rodrigo, põe para Oi, mim lá. Oi, por favor, pode falar. oi, bom dia. Primeira Bom vez que eu tô aqui dia. com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Clé. Obrigada. Clara. É, Uhum. eu queria compartilhar que eu tô aprendendo muito aqui, assistindo os Tira Dúvidas que tem no YouTube e tudo. Muito obrigada. É, esse movimento do vai com calma, vai devagar, vai aos pouquinhos, né? Acho que às vezes a gente entra com muita força. E especificamente sobre esse capítulo, e sobre essa sessão que você colocou, é muito lindo, né? Porque a gente vai se abrindo e vai perguntando e vai falando, eu não sei nada disso. E aí, de repente, me aparece um capítulo, tudo que eu estava pensando ontem, mas as palavras-chave das minhas dúvidas estavam ali, né? Nessa sessão. E aí eu vou te perguntar uma coisa prática, pedir para você me ajudar a clarear isso. Porque eu tenho muita autocobrança, eu vejo muito a culpa em mim, gigante, e identifico Instantes Santos. Então, só que eu queria falar como é que o ego pega isso, esse instante santo depois, e fala, não, não foi, não, né? Não, não valeu de Muito nada isso bom, aqui, Clara. não, porque foi muito pequenininho. Porque daí eu fico pensando assim, eu tenho muita dificuldade, ali ele fala, né, nesse trecho também, que como a gente não se sente digno, né, desse Uhum. merecimento. Às vezes é Uhum. muito difícil a gente reconhecer. Não estou me Uhum. sentindo digna. A gente fala, não, imagina, eu quero sim, né? Uhum. E aí a gente vai vendo que realmente a gente não se sente digno. E aí eu estava me questionando ontem, uma coisa bem prática. Por exemplo, quando eu estou com um irmão na minha frente e estou conversando, e eu percebo, falo, olha o que eu estou fazendo, estou me colocando completamente separada aqui. E às vezes por um segundo eu tenho aquela paz, aquele alívio e consigo ver além. E no segundo seguinte eu volto a julgar. E aí Certamente. lá depois, nas minhas reflexões, o ego me pega e fala, imagina que não foi santo nada. Você não sabe nem receber. Muito bom, Clara. Então, assim, olha, por tudo isso que você falou, eu tenho uma coisa para te falar bem, bem legal. Assim, ó. Bem-vindo ao clube, viu? Bem-vindo ao clube, ok? Porque isso que você está falando acontece com todo mundo, acontece com todos nós, né? Mas a diferença, como disse a Edna logo no começo, a diferença é, agora eu tenho consciência de onde vem. E isso faz muita diferença, tá? A respeito de, olha, eu vejo, assim, por uma fração de segundos eu consigo ver que, olha, eu tenho tudo que eu estou vendo tudo isso daqui, eu estou achando também que essa pessoa é assim, igualzinha a mim, né? Isso aí também tá. Aí, no instante seguinte, isso some, porém, e o ego é muito esperto, não é? Ele não aproveita, ele não deixa de aproveitar nada para te falar. Você viu que você não consegue? Você viu que não dá certo? Tá? Mas o Espírito Santo é muito mais esperto do que ele. Ele guarda isso na sua memória, em pontinhos, sabe? Em pontinhos, que vai juntando, 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 até uma hora que eu sempre comparo isso, inclusive no meu livro, Um Guia para o Perdão, né? Eu vou descrevendo assim dessa forma, porque eu acho que fica muito clara. Você vai escolhendo, você sente um pouquinho de paz, aí você gostou do negócio. Aí você sente mais um pouquinho. Antigamente, assim, como a gente olhava, tinha essa culpa bem grandona. Então, é uma memória muito grande. Então, ela é muito fácil de ser acessada. Aí, conforme a gente vai reunindo esses pontinhos, bem pequenininhos, sabe? Uma fração de segundo, outra fração de segundo, aí um anda em outra fração de segundo, mas elas não se perdem. Então, aí ela vai aumentando conforme a gente vai é,
não posso deixar de falar isso, tá bom, Clara? Conforme a gente vai sendo um pouco mais gentil com a gente, né? E fala, olha, tá tudo ok, eu consegui uma fração de segundo, daqui a um ano eu vou conseguir outra, tá? Uma fração de segundo de paz, daqui a um ano eu consigo outra, mas está tudo bem. Por quê? Vamos voltar nessa sessão. Porque a gente não se conforma que nós somos só aprendizes. A gente não se conforma, a gente quer fazer tudo. A gente se acha extremamente importante, sem perceber que essa é a arrogância do ego, ok? Então, a humildade vai ser eu falar, olha, então tá, não fui eu que me criei, eu também não sei como estão essas coisas, eu vou errar um monte, por quê? Porque esse mundo foi feito para não dar certo, né? E foi feito para errar mesmo, por isso até que eu falo bem-vindo ao clube, tá bom? Porque enquanto nós estamos aqui, isso aqui é mesmo um movimento da gente ficar errando, errando, olhando, observando, e vai chegar uma hora que esse nível de observação vai ficar bem maior, né? O nível de autoobservação, a gente, como ele diz lá, não me lembro qual é o capítulo, nunca lembro, mas assim, acima do campo de batalha, então eu começo a observar, né, a mim, as outras pessoas, as situações que eu estou passando, esse nível de observação vai aumentando. E aí, essa memória de paz, ou, né, a memória de escolha pelo Espírito Santo, ela vai ficando maior. Então, ela é mais facilmente acessada, sabe? A hora que você vai falar tudo isso, você pensa, ai, não, de novo, sabe? Já é um corte, já é uma interseção mesmo nessa correntinha de pensamento, sabe? Então, essa palavra, né? Vamos devagar, vamos aos poucos e tudo. Quando o Ken Wapnick falou isso para mim, eu fiquei louca da vida com ele. Eu falei, peraí, não é nada de devagar, sabe? Eu quero andar logo. E hoje é o que eu mais repito, né? Porque ele estava muito certo, ele está muito certo dentro da obra dele, né? Está muito certo, tem que ser devagar. E tem que ser devagar porque a aceitação desses conceitos, a aceitação de que nós fizemos um mundo, ele não foi criado, né? Vamos lembrar, tá? Então, as duas palavras, os dois verbos, ou é criação ou é fazeção, tá? Então, assim, ó, esse mundo que nós fizemos, aí a gente fica possessa, porque a gente vê tanta miséria, né? E às vezes na nossa própria vida, às vezes na vida de outras pessoas, e a gente fala, ai, não, peraí, só que não fui eu, Maria Amélia, e nem foi a Clara, tá bom? É uma mente única, fez um mundo miserento, e aí o que que o curso vai ensinando para gente? Escapar disso, não é? Escapar aos poucos, escapar devagar, porque se a gente for correr, a gentileza vai embora. E para gente aprender sem gentileza, isso aí demora, porque acontece. Vai acontecer um dia, né? Porque é o que todo mundo o que vai acontecer com todo mundo vai lembrar. Mas por enquanto, a gentileza é imprescindível, sabe? E aí a gente vai aprendendo mais depressa quando a gente fala, tudo bem, não tem problema, sabe? Ó, você errou de novo, olha só, tá? Não tem problema. A gente olha no espelho e fala, não tem problema, entende? Por quê? Porque a gente vai errar como todo mundo. E tem mais uma coisa legal, né, nisso, sabe? A Edna começou a falar disso, que eu acho muito importante também, né? Antes do nosso horário oficial, a gente estava conversando aqui. Ela falou assim, então, mas a gente sabe, depois a gente faz errado de novo, né? Então, a gente vai fazer. Só que isso tem também uma parte muito legal, porque, é assim, eu falo, puxa, eu erro, né? Aí, quando eu vejo uma pessoa fazendo a mesma coisa que eu, imediatamente eu corto esse julgamento de condenação. Aí eu falo, somos todos iguais, né? Estamos aqui no mesmo barquinho, ok? Então, e aí isso vai fazendo com que a gente não escolha o ego tanto mais quanto a gente escolhe, sabe? E é este o aprendizado para lembrar que nós somos santos. Oi, amiga. Eu passei essa mensagem hoje para Adam,
Oi? É, Eu não entendi. Pode falar de novo, Lucinéia? Acho que, acho que ela está. Ah, você está mutada. Você precisa. Tem um microfoninho aí, deve ter uma. Oi, Oi, voltou, voltou. Pode é falar. porque eu, é porque eu estava ligada no celular também. Ah, tá. Pode Mas falar. você estava falando e depois eu falo, tá? Não, pode falar, não tem problema. É uma questão assim que eu estou vivendo de ontem para hoje. Eu já cantei na igreja católica muitos anos, né? Eu ajudava no canto lá. E depois eu me afastei um pouco, mas às vezes eu vou, né? Quando é necessário, eu não consigo negar para ir. Mas aí eu estava escolhendo as músicas para cantar domingo agora. E o Uhum. evangelho e a leitura, eles me deixaram muito confusa, sabe? Que Jesus fala, posso ler aqui rapidamente? Bem rapidamente. A Bem gente tem rápido. que se Não, concentrar na linguagem do curso. Ah, ele fala assim sobre quando o irmão pecar, né? Que é para chamar outra testemunha. E se mesmo assim ele não se corrigir, que é para considerar como pagão, que é tipo assim, para ser excluído. sim. E, Não. e a leitura também fala sobre isso. Eu fiquei muito assim confusa com relação a isso, sabe? Como que assim eu aceito isso para cantar uma missa, entendeu? Eu achei que ficou assim incoerente demais para mim. Ó, Luciné, é assim. Eu nunca li a Bíblia, tá bom? Tenho que confessar para vocês. Eu nunca li a Bíblia. Eu sou um pouquinho rebelde, mas a minha criação foi dentro do catolicismo, mas eu realmente nunca li. Então, eu não sei. O que eu sei é que todo o cristianismo, ele fez uma distorção disso que o curso veio corrigindo na nossa mente, ok? Então, fez uma distorção, porque quando você fala pecado e pagão, vamos pensar nisso, porque também tem um pouco a ver com isso que nós estamos falando nessa sessão, tá bom? Olha só. Um curso em milagres diz que aquilo que Deus cria, cria para sempre e nunca muda, tá bom? Nunca muda. Quando a gente fala assim, ó, eu errei, então tá, eu vou pular, depois eu corrijo esse erro, sabe? Se for possível, eu corrigir na forma. Se não for possível, eu posso falar, olha, foi um erro, todo mundo erra, então isso daí fica leve. Mas quando eu falo assim, ó, eu pequei, aí, pera um pouco. O pecado, na concepção, né, do cristianismo, é algo que aconteceu realmente e que não pode ser corrigido. Então, mesmo que a gente vá lá nos sacerdotes, não precisa ser exatamente católico, mas né, que a gente vá nos sacerdotes e eles fazem uma oração de perdão para a gente, então perdoa aquilo, mais uma vez pecador, para sempre pecador, tá? E aí, Mas é, isso não é é, o catolicismo que fala? A Igreja Católica? então, mas eu, na verdade, eu não sei se outras igrejas falam, porque eu nunca frequentei. Então, eu só posso falar assim, olha, eu sei Ah, que no porque eu acho, cristianismo a gente faz é, assim, né? mas eu acho que é mais o catolicismo, não sei. A impressão que eu tenho é que é mais o catolicismo do que o cristianismo, não é? Eu não Porque eu sei, acho que o amor. cristianismo foi muito distorcido pelo catolicismo, do meu ponto de vista. Eu acho que o cristianismo foi muito distorcido em todos os sentidos, em todas as, Sim, em todas sim, as sim, relações, né, sim, que sim, quiseram falar sobre o Jesus, que na sim. época o que ele falou, né, ninguém entendeu Não, o que ele mas o disse. catolicismo, não sei, do meu Eu ponto de acho vista. que, para mim, são todas distorções, assim, mais ou menos iguais, tá bom, Pilar? São mais ou menos iguais. Então, eu só quero comparar com aquilo que o curso fala, tá? Então, o curso diz assim, que se fosse possível o pecado, o que teria acontecido? A criação de Deus teria sido modificada, ok? Então, mas isso é impossível. Pelo menos é isso que um curso em milagres diz.
e a gente se propôs a estudar este curso, tá? Então, ó, ele diz que o Filho de Deus não pode ser modificado por nada. Então, aí já invalida essa ideia de pecado, invalida a ideia de pagão, ok? O que ele tem, então, o que ele ensina para a gente, já que essa ideia está invalidada? Ele ensina que a gente pode olhar para essa crença e ir desmanchando essa crença aos poucos, ok? Nós não podemos fazer isso de repente, porque senão a gente sucumbe no medo. Foi isso que o Ken Wapnick falou para mim naquela época e eu não entendi. Eu fiquei com muita bronca. Então, hoje é assim, ó, nós vamos aos poucos aceitando esses conceitos, nós vamos aos poucos desmanchando as crenças que nós temos a respeito disso. E aí, desse jeito, Lucinéia, desse jeito, a gente olhando para isso, nós podemos ver toda a coerência, tá? Toda a coerência do que o curso está dizendo, toda a coerência o nosso papel aqui, que na verdade é olhar para isso. Quando a gente olha no sentido de observar, veja bem, nós não olhamos nesse sentido de observar e julgamos. Olha, isso está certo, aquele está errado, esse daqui está certo, esse aqui, essa religião ou aquela, e essa. Nós não fazemos isso, nós suspendemos o julgamento. Aí a gente começa a aceitar verdadeiramente o que esse curso está dizendo. Tudo bem, gente? Tá? Então, veja, Lucinéia, não tem como. Não foi só no Evangelho do Novo Testamento que isso aconteceu. Isso aconteceu em tudo neste mundo. Se vocês não quiserem falar sobre o cristianismo, nós podemos pegar as outras religiões também. São sempre baseadas em culpa e em punição. Tá? Sempre, ok? Não tem jeito. Porque esta é a crença neste mundo. Este mundo é, assim, a matéria-prima dele, né? A matéria-prima deste mundo, segundo o curso de milagres, não sou eu que estou dizendo, tá? Por favor, nunca confundam isso. Então, ó, segundo um curso em milagres, a matéria-prima deste mundo é medo, medo. E o medo tem outro nome que o Jesus usa muito nesse curso, que é culpa. Então, o nosso papel enquanto estudantes é cuidar da gente mesmo, só da gente mesma, só de mim. Eu, tá? Por quê? Quando a gente olha e quer cuidar do outro, né, eu já reforço essa separação. Quando eu me lembro que o que eu estou vendo no outro, na verdade, é a minha própria percepção, tem que ser do meu conteúdo, aí eu começo a olhar para mim e falo, tá, então esse conteúdo, isso que eu estou vendo, é gostoso ou não é? E se não for, eu começo a desconfiar da minha própria percepção, ou dos meus conceitos, ou das minhas, né, do fundamento que eu estou olhando, que eu estou levando para isso, entende? Então eu começo a desconfiar. Essa desconfiança, desde o começo, ela é uma grande mão na roda para o Espírito Santo, tá bom? A partir do momento que a gente desconfia de alguma coisa que para nós é muito certa, que sempre foi assim, etc., a partir deste momento eu começo a me abrir para outra percepção, tá? E aí então vem a do Espírito Santo, que é para dizer exatamente isso. Ó, você não acredita no que eu estou te falando, que você foi criado por Deus, que você é muito santo. Então, a gente tem que olhar para todas essas coisinhas que impedem essa visão, e aí a gente começa a fazer aquilo que ele ensina nesse curso, que é o perdão verdadeiro, tá? Então, para o nosso trabalho com o curso de milagres, nós vamos vendo como fala, a culpa, né, em todas as coisas, em todos os pormenores, e nós vamos vendo que nós vamos errar, porque a gente ainda vai escolher o ego muito mais, tá? E aí, a partir a partir dessa observação, que é a consciência que a gente estava falando, né? A diferença agora que a gente tem consciência, a partir disso é que nós vamos falando, então tá, existe outra forma de ver, né? E essa forma é do Espírito Santo, ok? Não é a nossa. E ele é extremamente simples na forma como ele explica as coisas, como ele vê. Diz, Viviane, por favor.
Maria Amélia, aqui no parágrafo 2, ele faz uma distinção, né, sobre boa intenção e disponibilidade, acho que tem a ver com isso que você está falando. Muito, muito. E aí eu queria entender, assim, na prática de vocês que têm mais tempo, como que a gente discrimina essa diferença? Eu entendo que boa ação é do ego, é quando eu quero ser uma boa menina, uma boa aluna, fazer tudo certinho. E a disponibilidade é outra coisa, e aí pode ser que o ego nos confunda nisso, né? Eu Ah, queria mas saber ele como faz isso funciona. mesmo. Muito bom, Viviane, muito bom mesmo. Essa é uma parte que eu também tinha grifado ali, tá? Rodrigo, você pode pôr o texto para mim um pouquinho? Aí. Não no parágrafo 2, tá bom, meninos, tá? Ó, antes, um pouquinho, a linha antes, ele fala assim, ó, na linha sentença 10 do 1, tá? É o teu reconhecimento de que precisas fazer muito pouco que permite a ele dar tanto. Então, as nossas boas intenções, que a gente trabalhar por esse curso, fala, não, e fica só com o Espírito Santo, sabe? Não, eu vou fazer tudo com ele. Isso significa, pode voltar lá, Rodrigo, por favor. Isso significa o quê? Significa que eu sei o que tem que ser feito. Eu vou fazer tudo para que eu possa ouvir o Espírito Santo. Eu vou distinguir isso daí muito certinho. Eu tenho que preparar todo o meu terreno, porque eu preciso me preparar para receber o instante santo. Então, isso é o que ele fala um pouquinho depois, ele diz que isso é arrogância, tá? E que se a gente tivesse que fazer tudo, a gente não precisava nem do instante santo. Entende? Então, a armadilha do ego é assim, falando de uma maneira muito simples e falando de uma maneira muito curtinha, ok? O ego pega a gente pelo seguinte: toda nossa crença é que nós fizemos a nós mesmos. E então o curso está dizendo que nós não fizemos nós mesmos, mas a gente não acredita. E é importante a gente lembrar que a gente não acredita, tá? Porque se você achar que você já acredita nisso, que está tudo certo, então aí ele vai te pegar bem pegado. A nossa pequena disponibilidade é de falar assim, olha, Espírito Santo, eu agora escolho o ego porque é o que eu sei fazer, tá? Mas eu sei que está errado, ou, né, que é uma escolha equivocada. Mas eu vou deixar você falar para mim o que é que eu tenho que fazer. Ou o que é que eu tenho como eu tenho que perceber, não é? Eu não gosto muito do verbo fazer, porque senão a gente acha que é comportamento, tá? E o Jesus não fala absolutamente nada sobre o nosso comportamento. Ele fala sobre as nossas percepções. Então, perdão, as minhas intenções, que a gente pode extrapolar para um monte de coisa, né? Por exemplo, uma das coisas mais óbvias, mas que a gente não sabe e a gente vai aprendendo com esse curso. Então, a Viviane sofreu um acidente e ela está machucada, e aí, assim, eu vou aqui rezar fervorosamente para que ela se cure rapidamente, para que ela tenha uma recuperação gigante, que ela não fique com nenhuma lesão, que ela... Então, essa que é realmente uma intenção muito legal, né? Que só que ela esconde, né? Ela esconde lá atrás, bem lá atrás, que neste momento eu estou me sentindo muito melhor do que Viviane, né? Mas nunca que o ego vai deixar a gente olhar para isso, entende? Então tá bem tampadinho lá, mas eu sou melhor que a Viviane, então, porque eu não sofri um acidente. De certo, a Viviane tem um karma muito maior do que o meu, né? De certo, a Viviane não tem sido uma pessoa muito boa. Por isso que ela sofreu acidente. Então, assim, a minha intenção fervorosa, que é verdadeira mesmo, nessa camada mais superficial, né? Ela esconde ali a intenção de diferença, né? Por quê? Aliás, moçada, porque é por isso que eu vivo insistindo para que a gente pense assim, olha, vamos pensar como todo desse curso, senão fica confuso, tá bom? O que está bem por trás disso, né? Da minha ótima intenção, mas que numa camadinha um pouquinho mais para baixo, se eu ficar atenta, é porque eu estou me sentindo melhor que a Viviane,
entende? Então, mais para baixo disso é assim, eu preciso ser melhor do que a Viviane, porque no Deus que nós fizemos, né, um Deus da dualidade, se tem dois, pensa bem, um é melhor do que o outro, tá? Ou pelo menos um pouquinho melhor, tá? Então, lá embaixo está querendo dizer assim, ó, lá no fundo do pocinho, assim, sabe? Está querendo dizer assim, se o Deus escolher a Viviane porque ela é melhor do que eu vou ficar para trás, tá? Então, claro que isso não é consciente, mas então as minhas boas intenções, as minhas melhores intenções, elas escondem essa vontade de ser melhor, sabe? Essa vontade de fazer aquele ou um ou outro, né? Ou um ou outro que está bem escondido lá no inconsciente, vai fazendo com que essa minha boa intenção atrapalhe tudo. Como é que eu ajudaria efetivamente a Viviane? No capítulo 16, que a gente já viu um pouco dele aqui no Tira Dúvidas, né, que é a verdadeira empatia. Eu ajudaria muito a Viviane se eu me lembrasse que eu não sei para que serve coisa nenhuma. E se eu lembrasse a Viviane, porque nessa hora que está machucada, na hora que tem alguma dorzinha física ou emocional, não vai lembrar de jeito nenhum que ela é o filho de Deus, tá? Porque a dor é muito real para nós aqui. Então, eu lembro a Viviane que ela é o filho de Deus, sim. Como que ela vai lembrar disso? Quando ela vai lembrar disso? Isso não é um problema meu, tá? Eu não falo problema, tá, gente? Mas isso não é um problema meu. Isso daí é a lembrança que eu estou mandando, que eu lembro a Viviane por ela, que ela é o filho de Deus. Então, essa seria a boa intenção nessa compreensão limitada que nós temos, tá? E o ego vai te confundir, Viviane, ele vai confundir a todos nós. Não se preocupe que ele vai confundir a todos nós. Porém, vamos lá. Nosso trabalho com o curso né? Nosso trabalho muito sério com esse curso é assim, ó. Eu percebo, pelo menos agora, neste momento, eu percebo que eu escolhi o ego porque eu não estou em paz. Porque mesmo rezando fervorosamente pela Viviane, eu não estou em paz, sabe? Eu não confio em Deus. Então, se eu percebi que eu escolhi o ego, meu trabalho com o curso não tem problema, Maria Amélia. Ó, vamos fazer o seguinte: da próxima vez você consegue mais, tá? Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, dificilmente nós vamos realmente abrir mão de estarmos certos naquilo que a gente pede, mesmo que seja assim, a melhor das intenções para você, tá? E vai. Mas a gente caindo nessa do ego, a gente vai falar, ok, não tem problema, da próxima vez eu ainda vou ficar um pouquinho melhor, eu não vou sofrer tanto pela Viviane quanto eu estou sofrendo agora, né? E aí depois eu vou melhorando nesse sentido, sabe? E eu me perdoo por escolher o ego, eu me perdoo por ter me perdido, me perdoo por ter me perdido nas minhas boas intenções, tá? Que elas não são confiáveis. É só quando eu realmente confiar no Espírito Santo, saber que ele sabe, é que a coisa vai ficar mais clara para nós, tá bom? Melhorou, Maria Viviane? Maria Melhorou? Amélia, Oi, Melhorou, com só um certeza. segundo, Muito Pilar. obrigada. Só um segundo. Oi? Adorei, muito obrigada pela explicação, gostei. Eu Então tá entendi bom, sim. então tá bom. Pode Maria falar, Amélia, Pilar. isso seria, porque eu estou ainda na parte que ele fala da expiação. Isso seria, não sei se tem a ver, né? Não quero atrapalhar, mas essa consciência de que eu não consigo e que eu estou dando vazão ao ego porque eu ainda não tenho a capacidade de dar vazão ao Espírito Santo, isso seria uma expiação? Não. O conceito de expiação é bem diferente disso, tá? Mas isso seria o quê? Não seria porque eu não consigo ouvir o Espírito Santo, não é essa palavra, tá bom? É assim, ó, o Espírito Santo está sempre por aqui. Isso é porque eu ainda escolho o ego, porque eu ainda tenho medo dele. Eu tenho medo do Espírito Santo porque ele representa o amor de Deus, que é um amor que eu nem compreendo ainda, por isso que eu tenho medo, tá?
Então, né, é bem diferente, tá bom? A gente Se tem você a puder falar, capacidade. se você puder falar um pouco de expiação mais adiante, se não for atrapalhar. Tá, eu falo, a gente tem outro. Deixa eu só ver aqui o que tem no chat e aí eu falo isso, tá bom? Ó, aqui tá assim. A Rita está falando. No parágrafo 1, na sentença 6, o que significa confundindo os dois? Ai, vamos lá, põe para mim, Rodrigo. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e confundindo os dois. O Espírito Santo pede que a gente se mantenha receptivo ao que ele fala, tá? Então, ele só, é isso que ele pede. Olha, mantenha-se receptivo que eu vou te mostrar, ok? E aí, se você quiser achar respostas, se você quiser ficar muito falando, não, mas acho que tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu preciso me purificar, ou preciso me abrir, né? Como a Pilar falou agora, eu preciso me abrir, eu preciso saber ouvir o Espírito Santo. Você vai achar que é você que tem que fazer as coisas, então você vai confundir o Espírito Santo e o ego, tá? Tudo bem, Rita? Pode ser? Ó, se não ficou claro, a gente continua conversando, tá? Por isso, aí você me interrompe. Pode falar, Sônia. Não, eu queria colocar que essa tua explicação foi maravilhosa, porque a gente se treina uma vida inteira, né, para orar, ou para rezar, ou para pedir, ou para se manifestar com a criação de uma forma muito de boas intenções. É Sim, isso que tu estava falando, né? E como tu te destreinar disso, seria esse, tu esquecer esse treinamento que foi tão bem articulado dentro de ti, realmente é com muita atenção, né, Maria Amélia? Porque senão a gente cai na coisa. Eu estou rezando aqui, eu tenho meu momento de oração e eu estou pedindo pelo mundo, sabe? E aí tu volta para isso, né? Então, muito obrigado por essa explicação. Para mim, está sendo assim, mexendo internamente muito. que bom, fico feliz. Mas, ó, aqui dá para a gente lembrar disso também, né? Ó, Sônia, é muito importante, porque, veja, esse movimento, né? O Jesus não está esperando que a gente não caia na lábia do ego e não o escolha. Ele não está esperando isso. Aliás, em alguns trechos, e aqui também ele fala assim, ó, se você tivesse que realmente se preparar para o instante santo, eu não precisava dele, né? Então ele fala, a preparação é você estar aberto, numa pequena disponibilidade. Então, ele sabe que a gente vai escolher mais o ego ainda, tá? Tá careca de saber disso. O que ele quer é que a gente se torne cada vez mais consciente dessa escolha, e estando cada vez mais consciente dela, a gente vai brincando com isso, sabe? Sem nos condenar, porque nós vamos fazer isso ainda muito, tá bom? E é por isso que eu brinco sempre, é assim, ó, tem corpinho? Tá bom? Não adianta. Você pode endeusar quem você quiser, mas tem corpinho? Tem ego? Não tem jeito, ok? Lá no Manual de Professores, ele fala explicitamente isso, que um professor avançado, né? Um professor de Deus avançado. Professor de Deus é aquele que sabe, que aprendeu e aceita o perdão verdadeiro, tá? Não é alguém que vai falar sobre o curso, ok? Então, o professor de Deus é aquele que quer aprender o perdão verdadeiro e vai fazendo e vai vivendo dentro desse esquema, tá bom? Esse é o professor de Deus, dentro do currículo do curso, tá? Então, por isso que ele fala, um professor de Deus tem que ter pelo menos feito 365 lições uma vez. Sem isso, dentro deste currículo, a gente não chama de professor de Deus, ok? Mas tem toda a intenção de aprender esse perdão verdadeiro. E aí, assim, se um professor de Deus avançado e ele já aceitou o perdão verdadeiro completamente, então ele está no mundo feliz do Espírito Santo, ou seja, o mundo das formas é igualzinho,
tá? Mas ele já não vê mais como um mundo real, ele já vê como uma projeção e ele já vê como tudo perdoado, porque é uma ilusão mesmo. Não adianta a gente falar que esse mundo é uma ilusão se a gente ainda tem essas coisas de pesar, né? De lamentar e etc, etc. A gente deu realidade. E ele não nos condena por isso, ele só quer mostrar para a gente o que está acontecendo na mente, ok? Então, nesse estado dele estar desse professor avançado de Deus, já está num patamar em que ele vai aceitar que só Deus é real, o corpo não aguenta ficar aqui muito tempo, entendeu? Então, assim, o corpo se desfaz, não pela morte, ele simplesmente se desfaz. Para quem fica, pode até parecer que morreu a pessoa, não é? Mas a pessoa vai saber que não é uma morte, não é? Porque o corpo, na verdade, o corpo não é nada. Isso não é exatamente alguma coisa que a gente possa ficar conversando para quem não conhece o todo do curso. Mas tá, já que falamos isso, então tá aqui, ok? Vamos lá. Expiação para um curso de milagres, tá? É o resultado final, quando o perdão verdadeiro for completo, quando a gente não tiver mais nenhuma diferença entre ninguém e quando a gente se reconhecer como o Cristo. Aí, nesse estado que é quase a não dualidade, né? Que a gente vai estar, que é o que eu estava falando, estaremos no mundo feliz do Espírito Santo. Então, no mundo real, né? São os dois termos que ele usa para a mesma coisa, que é um estado mental, não é um lugar, é um estado mental onde eu olho para tudo do jeitinho que está. Tem copo de água, tem mouse, tem computador, tem outras pessoas, só que eu já tenho uma consciência, ou já aceitei, né? Eu já tenho a aceitação total de que tudo é uma projeção de uma mente que se sente separada. Então, neste estado mental, a gente aceita que só Deus é real e aí rapidamente está lá. Então, a expiação para este curso, né, quer dizer o reconhecimento de que nós somos totalmente inocentes, tá? Totalmente. É um estado mental, ok? E aí, então, a gente vai aceitando a nossa inocência, né? Por meio de aceitar a inocência dos outros, já que eu vejo outros, ok? Então, eu vou aceitando nos outros, essa inocência eu vou aceitando em mim, eu vou aceitando que o outro erra e não peca, então eu percebo que os meus erros também são erros, apenas erros que podem ser consertados na mente, não no comportamento. Fala, Pilar. Que ótima explicação, porque eu estudei um pouco de espiritismo e a expiação para o espiritismo é como se você tivesse que sofrer, Pagar, tem que pagar, pagar, isso. tem que pagar. Aí, ali no curso você vai encontrar expiação com E minúsculo, que é esse tipo, que é um pagamento, que não é só no espiritismo, todo mundo crê que precisa Sim. pagar, se errou vai pagar, porque Karma, sente culpa, expiação, não é? karma. Isso é. E a expiação com E maiúsculo, que é o reconhecimento da sua inocência, que vai acontecer quando você fizer todo um círculo de perdão e ele for Eu não e consigo aí vem. entender bem o que seria essa inocência. É isso que eu não consegui entender bem naquilo que eu estava lendo no livro. A gente pode resumir, nós temos 2 minutos, tá bom? Porque eu preciso terminar, que eu vou dar aula daqui a pouquinho. Mas assim, ó, a inocência significa. Bom, nós temos que começar assim. Um curso em milagres considera, não só o curso fala sobre isso, tá? Eu já vi muitas doutrinas e mesmo a física quântica falando sobre isso, que este mundo é uma ilusão, ok? Sim, Se é ilusão, não pode ser verdade. Então, se aquela pessoa que fez atrocidades, se ela soubesse que ela está fazendo atrocidades com ela mesma, ela não ia fazer com outra pessoa. Então, a confusão está, tá? Eu não acredito que este mundo seja uma ilusão, eu acredito que ele seja real. Mas, quando a gente aceitar, que não é o caso de ninguém ainda, pelo menos que está com um corpinho, não é? De aceitar que aquela atrocidade que aquela pessoa fez nunca aconteceu, porque esse mundo não é real,
Então, é nesse sentido que a gente vai Ah. desmanchando, tá? Entendi. O pecado, né? A ideia de Sim, pecado, sim. de erro incorrigível, ok? Sim. Então, Entendi. mas não vamos nos forçar a isso. A gente ainda vai fazer um monte de discernimento, de separação aqui. Isso é certo, isso é errado, tal pessoa é boa, tal pessoa está errada. Aquilo que ela fez, que horror, aquilo que ele fez, não, isso daí pode passar. E aí, mas isso é porque a gente pensa dualmente e nós vamos bem devagar, olhando para isso e vendo que a ideia ou o ensinamento que esse curso trouxe é coerente para nós. E aí, a partir disso, é que a gente vai, bem aos poucos, nas menores coisas nas nossas vidas, praticando esse perdão verdadeiro, e aí, então, experimentando a paz que ele traz, né? Então, aí a gente vai ficando viciada na paz, e aí, nos pontinhos lá, esses pontinhos vão aumentando, né, Viviane? E aí, depois fica mais fácil a gente escolher isso. Tá bom? Maravilha. Obrigada, muito Amores, obrigada. muito, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Nosso tempinho acabou, né? Muito, muito obrigada mesmo. E a gente se encontra daqui a 15 dias. Então, se ficou alguma coisa muito importante dessa sessão, a gente volta nela, tá bom? Ah, não, imagina, tá tudo certo, não vem, tá tudo certo. Muito obrigada, viu, gente? Tá? Ó, bom Obrigada a fim de semana você. para todo mundo. Obrigada, Beijos Beijo no para todos. coração. Beijo. Obrigada, Tchau, Maria tchau. Amélia.